Olá, eu sou Gisele Sodré, neuropsicóloga, mentora de mulheres, supervisora de psicólogas e hoje eu vim falar com você mais um papo cabeça. E vamos falar sobre o quê? Vamos falar de um tema relevante. O que a neurociência descobriu sobre a mulher após os 40? O que será que ela descobriu, né? Então vamos ver um pouco hoje o que a ciência tem falado sobre a mulher após os 40. E existe uma verdade que quase ninguém fala, que o cérebro da mulher passou por uma reorganização profunda depois dos 40 anos de idade. É uma realidade. Existe um livro, A Mulher Corre com Lobos, e existe é, essa comparação da mulher loba, da mulher aos 40, a mulher ser loba, né? Existe música da Marrom falando sobre mulher loba. O cérebro da mulher passa por uma reorganização profunda depois dos 40 anos de idade. Isso é uma verdade, é uma realidade e não é da decadência, é a transição neurobiológica. E essa transição neurobiológica faz com que a mulher tenha novos comportamentos porque ele está se reorganizando. E aí, com essa mudança cerebral que acontece, é lógico que vai ter novos comportamentos e aí pode assustar até a própria mulher. Então, assim, a ciência já mostrou isso. E nós vamos falar aqui hoje um pouquinho. Essa queda do estrogênio e esse impacto cerebral. Como neuropsicóloga e como especialista na menopausa, no climatério e mulher 40 mais, eu trago para você essa mudança cerebral que a ciência realmente fala, né? E por isso que eu te falei aqui que tem filmes, músicas, livro falando sobre a idade da loba, né? Que teoricamente é a mulher nos 40. Então, o estrogênio ele atua muito, muito forte na amígdala, no hipocampo, no córtex pré-frontal, né? E com essa queda, a memória ela vai oscilar, o humor vai variar, na tolerância emocional vai diminuir. É lógico, né? E a menopausa começa no cérebro, não no útero. E eu sempre falo isso com vocês. E exatamente essas mudanças cerebrais é que vão ocasionar toda essa reorganização cerebral. Né? Então, essa reorganização das prioridades cerebrais que acontecem verdadeiramente no cérebro, estudos mostram que na fase, nessa transição menopausal, ocorre diversos comportamentos. E o maior foco é nessa autopreservação dele, o cérebro autopreservando ele mesmo, né? A redução da necessidade de validação externa. A mulher começa, eu começo a ter o foco na autopreservação em mim mesma, o cérebro nele, e eu começo a ter uma redução dessa validação. Não me interessa o que o outro acha de mim, importa o que eu acho, o que eu quero e o que eu vou fazer. Então, a maior percepção de injustiças emocionais começam a vir à tona nessa fase. Por isso a importância, volto a falar, de fazer psicoterapia nessa fase. A mulher é muito importante quando está nessa transição, ter uma terapia para que as mudanças e todas essas responsabilidades do que eu quero ser, do que eu vou ser, sejam pautadas não por impulsos, mas sim bem organizadas, né? Então, o cérebro para de tolerar o que antes ele tolerava. Simples assim, tá? Para deixar assim bem nítido o que acontece nessa fase é que o cérebro ele não tolera mais, cara, eu não tolero mais isso gera uma complexidade ali dentro dele e a mulher automaticamente começa a também a ter esse comportamento. Então, por que a mulher fica mais seletiva nessa fase? Isso eu quero, isso eu não quero, isso eu faço, eu não faço, isso eu aceito, isso eu não aceito, né? Exatamente por causa da redução dessa dopamina, né? É, é algo neuroquímico, é uma mudança neuroquímica real que acontece com ela. Há uma redução da dopamina ligado nessa busca da aprovação. E essas alterações na serotonina que acontecem,
tudo isso aqui dentro dos neurotransmissores, devido à queda hormonal. E o aumento dessas percepções nesse estresse crônico que ela vai tendo nesse momento, né? Então, não é frieza, é filtro. A mulher não tá fria, não tá frígida, ela tá com filtro, ou sem filtro, né? Porque, na verdade, ela fala: eu não quero, eu não vou, eu não faço, isso eu não faço mais, isso eu mudei, ou isso eu não vou fazer nunca, e ponto. E por aí ela vai seguindo dentro do que realmente ela, as necessidades que ela vai tendo, elas vão sendo modificadas ao longo da vida dela e nessas percepções. E aí a ciência começa a falar do cansaço, né? É o cansaço de pessoas. A ciência chama o cansaço de pessoas, né? Então, o que é esse cansaço de pessoas, gente? Vamos lá. O cérebro feminino passa décadas hiperativado emocionalmente. Ele é extremamente hiperativo, ele é extremamente atuante, ele é extremamente se preocupa com tudo e com todos, o cérebro da mulher. Com a casa, com o trabalho, com o filho, com o marido. Depois dos 40, isso começa a mudar. Porque ele começa a economizar energia social. Sabe aquela historinha de, não tô com uma bateria social, não, acabou. Só que a mulher, a bateria social de alguém acaba no momento do dia, da mulher acaba numa fase da vida. É. Por isso, volto a dizer a importância de fazer psicoterapia. Nesse autoconhecimento, desse autorreconhecimento dessa nova fase. Esse cérebro está cansado, e está cansado de estar décadas e décadas ali hiperativado emocionalmente. Ele começa o quê? A reduzir. Quando ele reduz essa energia social, isso gera o quê? Menos paciência, né? Menos tolerância e menos interesse em agradar. Ou seja, a mulher fica irritada, intolerante e não quer agradar ninguém a não ser ela. Aí o homem surta, o homem pira, né? Houve um caso aqui, já me foi falado, que a mulher colocou o marido para fora de casa, né? Então, dentro desses momentos ali, é complexo até para o relacionamento. Então, assim, é tudo complicado. Então, nesse momento, nessa fase que a mulher se encontra, é uma fase de transição, é uma fase de reconhecimento dela mesma, né? Então, o cérebro madura e fica estratégico. O cérebro ele está assim, na maturação. Então, o cérebro madura e fica estratégico. Ele fica mais maduro. E óbvio que nessa estratégia dele, nessa redução social, nessa bateria dele, muita coisa vai mudar. Só que a neuroplasticidade na menopausa, ela também acontece. Isso é muito legal, né? Porque o que é a neuroplasticidade nessa fase? Na menopausa é um período de neuroplasticidade intensa, é de aprendizagem forte. Então, significa o que isso, Gisele? O que você está querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que o cérebro pode criar novos padrões. Eu estou querendo dizer que a mulher nessa fase, ela realmente muda por completo. Eu estou querendo dizer que ela pode romper com ciclos. Eu estou querendo dizer que ela vai fazer o que ela quer. E aí, rompendo padrões e rompendo ciclos, pode definir a sua identidade. Ou seja, é uma fase identitária. É uma fase em que ela está numa mudança tão grande que ela se torna uma nova pessoa. Uma nova pessoa emerge de tudo isso que está acontecendo. Não é só uma década dos 30 para 40 que acabou. Não é dos 40 para 50, só mais 10 anos que ela deixou ou tá tendo uma vivência. É o cérebro que tá ali, ó, de 40 para 50, sabe? De 50 para 60, numa transição monstruosa. E essa mudança menopausal, né, que para algumas mulheres ela gira em torno de
45, 50 anos, uns 40 anos já começa a perimenopausa. Quando você tem a menopausa precoce, como eu tive aos 38, eu já estava aos 30 anos na perimenopausa. Então, tudo isso que eu tô falando para vocês aqui aconteceu comigo nos 30, não nos 40. Então, cada corpo é um corpo, cada mulher é uma mulher, cada mulher tem a sua fase, cada mulher vai sentir determinadas coisas quando estiver na menopausa. Agora, uma coisa é certa, o cérebro é um só. E essas mudanças menopausais e cerebrais, eles vão acontecer, é neuroquímico, né? Então, assim, é uma atualização do sistema, tá? Então, assim, pensa que o cérebro ele está se redefinindo e é uma atualização do sistema. Então, o cérebro é uma máquina, ele está em reconstrução, ele está se reinventando, se reestruturando, e é óbvio que esse sistema está atualizando. E se o sistema está atualizando, toda a mulher vai ser atualizada em toda a sua estrutura, em toda seus padrões psíquicos, do que ela pensa, do que ela sente, do que ela enxerga, a visão de mundo dela mesma vai mudar e a visão do mundo vai mudar. A visão dela mesma e de mundo vai ser mudada. E não tem como retroceder isso. É uma mudança que vai vir para ficar. E é óbvio que muitas mulheres ao longo da vida foram reprimidas por não poderem passar por essa fase. E é lógico que por que a gente está falando muito de menopausa, menopausa, menopausa dos últimos tempos para cá? Porque as mulheres estão envelhecendo. Antes as mulheres não chegavam a mais de 50, 60 anos de idade. Então elas não passavam pela menopausa. Agora as mulheres estão vivendo até 100 anos, 90 anos, 80 anos. Então elas estão vivendo essa fase de atualização de sistema, essa fase dessa autoestima ser empoderada, desse empoderamento feminino, desse empoderamento desse novo ser, que esse cérebro está atualizando esse sistema. Então, a mulher, depois dos 40, ela não está pior. Pelo contrário, ela está neurologicamente diferente para melhor, tá? É quando ela entende isso, toma posse disso, né? É que ela deixa de se culpar. Ela para de se culpar, tá? E ela começa a se posicionar, ela começa a se priorizar. Por isso é importante você ter um psicólogo, um neuropsicólogo especializado nessa área, porque ela está passando por uma transformação muito grande. Não é só o cabelo que está mudando, não é só a pele, não é os fogachos, não é só os calorões, ou então os frios das extremidades, ou os problemas com os ressecamentos na pele vaginal. Não é o tesão diminuindo ou não, mas é aqui, ó. É neurológico, é neurobiológico. Biologicamente, ela está mudando. E aí, quando ela entende tudo isso, ufa, alguém me entende. Então, se você, mulher, está passando por essa fase, se você está passando por esse momento, eu sou Gisele Sodré, neuropsicóloga, especialista em mulher 40 a mais, na saúde da mulher, na menopausa, no climatério, e entendo o que você está passando. Depois do 40, o cérebro da mulher para de pedir aprovação e começa a pedir respeito. E eu estou aqui para te auxiliar nessa transição menopausal, nessa transição de uma nova fase da sua vida. E é sobre isso, é sobre essa mulher parar de pedir aprovação e começar a pedir respeito, é que essa fase dessa mulher na menopausa se encontra. Então, você, mulher, que se encontra nessa fase de não quer mais pedir aprovação para ninguém, não quer ser aprovada por nada nem ninguém, e somente ser respeitada pelo que você acha, pelo que você deseja, pelos seus desejos, as suas vontades, eu estou aqui como neuropsicóloga especializada para te auxiliar a atravessar essa nova fase. Através da psicoterapia, através do meu método chamado SSI, que é Saúde do Ser Integral. E é sobre isso, gente. O papo cabeça de hoje foi exatamente sobre essa mulher fortalecida, sobre essa mulher que tem o reconhecimento de si própria. Um beijo grande, obrigada por hoje.